Olá, meu nome é Desaneira Vidal e hoje serei entrevistadora, e portanto quero cumprimentar a toda a gente que nos está a ver aqui em direto e também nas plataformas do YouTube e do Spotify. Neste momento estamos aqui com o António Pinto Xavier para mais uma entrevista no ciclo de entrevistas jovens a candidaturas autárquicas, dinamizado pelo jornal Voz da Academia. Quero desde já agradecer ao António Pinto Xavier por ter aceito este convite e estar aqui presente connosco hoje. É candidato a presidente da Câmara Municipal de Montemoro Novo. O António Pinto Xavier é natural de Montemoro Novo e é advogado licenciado pela Faculdade de Direito de Lisboa. É autarca desde 2013, tendo sido o primeiro autarca eleito em listas próprias do CDS-PP em Montemoro Novo. Depois de cumprir 2 mandatos como membro da Assembleia Municipal de Montemoro Novo, foi candidato a presidente da Câmara Municipal em 2021 e nestas eleições foi eleito vereador. Olá, obrigada por estar aqui connosco. Olá. Antes de mais, quero agradecer o vosso convite e quero desejar-vos muita sorte neste projeto, que me parece muito interessante. Aliás, todos os projetos que possam permitir que os jovens falem entre si, que conversem, que possam ouvir experiências e partilhá-las, são sempre positivas e, portanto, parabenizo-vos por isso e desejo toda a sorte. Muito obrigada. A entrevista vai ser parecida com todas as outras que temos feito e que podem aceder, caso queiram curiosidade, em mais candidatos do país, em que temos uma introdução da candidatura, falaremos sobre juventude, prioridades para a autarquia e visão do futuro. Portanto, a primeira pergunta que fazemos a todos os candidatos é quem é António Pinto Xavier além da política? Bem, não é uma pergunta fácil, mas diria que, antes de mais, sou um jovem alentejano, que sou de Montemor Novo, e sou muito apaixonado pela minha terra. Antes de ser vereador, estava muito envolvido no movimento associativo da minha terra, como diretor de duas associações e membro da mesa de outra associação, uma associação desportiva, uma associação cultural e uma associação de defesa do mundo rural. E era também treinador de rugby e árbitro de rugby. São duas coisas que eu não posso fazer agora enquanto for vereador com pelouros, pela exclusividade, mas que gostava muito. Aliás, gosto muito de trabalhar com jovens. E era uma pessoa que também tinha mais tempo para os amigos, naturalmente. Isto da política tira muito tempo. Uma pessoa que gosta muito de ler, de fazer desporto, de viajar. Parece assim alguns chavões genéricos, mas diria que dá uma boa ou uma breve introdução para a nossa conversa. Ótimo. E o que é que te motivou a entrar numa corrida autárquica? Houve algum momento ou experiência que tenha sido decisiva na tua vida para te decidires candidatar? Bem, eu não acho que tenha havido um momento específico. O meu ambiente familiar foi propício a isso. Eu tenho dois pais que foram candidatos à Câmara Municipal, tendo sido eleitos pelo PS e do PSD, e tenho três irmãos que também gostam bastante de ter opinião, como eu, e de conversar, e de ter opiniões diferentes. Então os jantares e os almoços lá em casa sempre foram animados, e cresci numa família em que quase todos temos uma ideologia, digamos, ligeiramente diferente, apesar da matriz ser igual. Mas acho que foi isso. Depois, em 2010, filiei-me na JP, na Juventude Popular. Na altura não aceitei filiar-me no CDS, apesar de já ter 18 anos. Aliás, por acaso tinha 17, mas não estava decidido a filiar-me no CDS ainda, porque eu utilizei a JP à data para ser uma ferramenta, para unir alguns amigos que pensavam como eu e que queriam que Montemor mudasse e que pudéssemos discutir, apresentar propostas, ao fim e ao cabo de ser um mecanismo, uma ferramenta para nos fazermos ouvir. E nessa altura, quando nós tínhamos 16 e 17 anos, íamos para as assembleias municipais, no espaço reservado ao público, e fazíamos perguntas ao Presidente da Câmara da altura, e isso acabou por nos motivar a participar mais na política. Depois, quando entrei na faculdade, comecei a ler muito mais sobre política e daquilo que li, e li muita coisa, um dos documentos mais importantes foi, ou pelo menos aquilo que para mim encaixou melhor, foi a Rerum Novarum do Papa Leão XIII. No fundo, descreve ou lança
ou é a base da doutrina democrata cristã. E eu percebi que era um democrata cristão. E percebi que o CDS se dizia democrata cristão e, portanto, pensei, este é o meu partido. Obviamente o CDS não foi sempre democrata cristão, mas eu quero ser sempre democrata cristão porque é aquilo que acredito. Não é uma questão de marcas, não é uma questão de clubes, é o que eu acredito. Ok, certo. Já foi uma ótima explicação, principalmente que o CDS e porque candidataste pelo CDS-PP em coligação com o PSD. Acho que fica esclarecido. Sim. Achas que a tua juventude influencia a forma como olhas para os problemas e soluções da autarquia a que te candidatas? Sim, eu imagino que sim, porque... Tens 32 anos, acho que não foi um. Exato, por acaso fiz 33 na terça-feira. Ah, Estou um bocadinho mais velho, ok. mas estou no jovem. Exato. O jovem é também mais uma questão de espírito. Diria que sim, porque parece-me claramente que os políticos hoje em dia não estão, se calhar, a entender que estamos numa fase de mudança acentuada. Não só pela forma como se comunica, não só pelo facto das pessoas estarem polarizadas, algumas delas estão zangadas e divididas, mas também e sobretudo porque estamos numa fase em que a inovação é constante. As alterações à forma de trabalhar, mesmo em termos tecnológicos, e aí então o desenvolvimento é abrupto. Nós jovens temos mais noção de que o mundo está a mudar muito aceleradamente. E parece-me a mim que algumas pessoas que são mais velhas e alguns políticos são mais velhos dizem sempre, não, isto não vai mudar assim tão depressa, ou não é preciso, ou não querem acreditar nessa mudança e continuam a comunicar da mesma forma, a olhar para os problemas e achar que as soluções deles, que não funcionaram no passado, vão agora funcionar no futuro, e que, por exemplo, sei lá, que os softwares não fazem sentido introduzir na administração pública e que a inteligência artificial é uma coisa do amanhã e não é o de hoje. Isso está tudo errado e, portanto, acho que essa é a vantagem dos jovens em comparação com as pessoas mais velhas que insistem em perpetuar uma forma de política que não deu frutos e que certamente não voltará a dar. Aliás, essa é a definição de estupidez, né? O Einstein dizia, se tu fazes duas coisas e esperas as duas coisas várias vezes, ou fazes uma coisa várias vezes, aliás, e esperas resultados diferentes, deves ser idiota. E na continuação aqui na nossa questão sobre a juventude, principalmente pelos desafios, quais é que são as tuas principais medidas da tua candidatura para os jovens da tua área? Bem, há medidas que são para toda a população e que vão ter resultados muito positivos nos jovens, mas eu acho que podia elencar duas ou três que eu acho que fazem diferença mesmo para jovens. E isso diz respeito à dinamização do orçamento participativo jovem, que é uma forma das pessoas mais novas entenderem ou sentirem muitas vezes pela primeira vez que a sua palavra é ouvida e que tem resultados. Portanto, o orçamento participativo jovem permite que os jovens lancem propostas e que vejam refletidas as suas propostas na realidade, concretamente, não é? Para além de o dinamizar, quer reforçá-lo, dar-lhe mais cabimento, ou seja, mais valor para poder gastar naquilo que os jovens decidirem, e com isto também reforçamos a palavra deles, os modelos de governança. Queremos, acho eu, que conseguimos, através deste meio, fazer com que eles participem mais e que participem de forma mais ativa, porque veem as coisas a funcionar. Quero apostar claramente, como tenho feito agora no passado recente, nos últimos 3 anos, no empreendedorismo nas escolas, na literacia financeira e na literacia cívica, porque acredito que se os mais novos, ainda que não possam votar, tiverem estas ferramentas, forem sensibilizados para estes temas, vão estar mais despertos para a realidade que os rodeia, para os problemas reais, e se começam a pensar cedo nestes problemas, melhores serão as soluções que vão apresentar quando tiverem 18 anos e, muito importante, vão ter uma capacidade mais crítica. No momento de votar, vão saber diferenciar aquele que está a dizer a verdade do que está a mentir, daquele que sabe o que está a dizer, daquele que não sabe o que está a dizer. Mas aqui em Montemor os jovens também sentem muita falta de espaços verdes e de desporto e lazer ao ar livre para poderem conviver fora de casa. E isto para mim também é muito importante, porque eu acho que, por um lado, a tecnologia tem ajudado bastante e pode ser uma ferramenta espetacular para a administração pública. É verdade que os jovens hoje estão muito agarrados aos telemóveis e isso é perigoso. E, portanto, é fundamental que as crianças brinquem ao ar livre, que os jovens brinquem ao ar livre. É também fundamental que as crianças briguem, como nós vemos aqui no Alentejo, ou seja, que se zanguem para que depois possam fazer as pazes. Porque uma criança que não aprendeu a fazer as pazes em miúdo, quando chega a adulto, é um adulto complicado, é um adulto que não sabe
gerir emoções e que tem que trabalhar esse tema em criança. Mas depois, como dizia, se nós resolvermos os problemas macro do município, do nosso concelho, que são a falta de habitação e a incapacidade do desenvolvimento económico, ou seja, a falta de desenvolvimento económico, vamos também ajudar os jovens, porque neste momento um jovem não consegue viver em Montemor. Nós temos perdas acentuadas de população. A maior parte dos meus amigos não vivem em Montemor porque não há condições para eles viverem cá. E, portanto, a minha próxima questão era exatamente essa, a questão Ok. de os jovens fixarem-se e viverem-se continuamente no teu território, e, portanto, quais é que são as medidas e propostas que apresentas nesse sentido? Para que as pessoas vivam num território, têm que ter, casa, isto é fundamental, não é? E depois, idealmente, trabalho, porque se só tiver em casa, vamos ser um território, uma cidade ou um concelho, dormitório, que não queremos ser. Aliás, não queremos ser até porque nós temos muitas condições para não ser, porque temos hipótese de ter qualidade de vida e porque Montemor Novo é o Alentejo mais perto de Lisboa e, por consequência, como eu costumo dizer, é o Alentejo mais perto do mundo, porque é o Alentejo que está mais perto do Aeroporto Internacional de Lisboa, não é verdade? Se nós conseguimos ter habitação, as pessoas vão viver cá. Se conseguirmos ter trabalho, ou pelo menos condições para que elas trabalhem, vamos ter pessoas a viver com V grande, ou seja, experimentar, estar na rua, ir aos locais, e isso é o que faz dinamizar depois todas as vilas, aldeias e a cidade do nosso concelho. Portanto, habitação e economia são fundamentais para que os jovens se fixem e, em consequência, também são fundamentais para que Montemor se desenvolva, que as pessoas tenham mais capacidade financeira e que haja mais de tudo em Montemor. O bom e o mau, mas disso temos de estar preparados. Em relação à juventude, início falámos sobre que participaste em várias associações. Qual é que são o papel das associações juvenis, culturais e desportivas na definição das políticas locais? E como é que a autarquia pode apoiar a melhorar este trabalho? Em Montemor há uma forte presença e uma forte participação de associações. Infelizmente não tanto associações juvenis. Eu acho que os jovens participam muito nas associações desportivas, mais do que nas associações culturais e até nas juventudes partidárias. E acho que o fazem porque, lá está, gostam de ténis, futebol, rugby, etc. Então associam-se a essas, no caso a esse clube ou associação, e participam por essa via. As associações juvenis são muito poucas, e aquelas que estão ativas, diria que são 2 ou 3, e mesmo assim estão pouco ativas. Porquê é que eu acho que isto acontece? Porque em Montemor os jovens têm que sair para estudar na universidade, e isso não é mau, atenção. Saramago escrevia que é preciso sair da ilha para ver a ilha, e isso para mim está completamente certo. Eu sou apologista que os jovens saiam e possam voltar com ideias novas, mas voltem renovados e com vontade de fazer crescer a sua terra. Mas para isso têm que se apaixonar por Montemor antes de sair. Isto foi como aconteceu a mim e não acontece a todos os jovens. Se não estivermos apaixonados por Montemor aos 18 anos, dificilmente voltaremos depois da universidade. E, portanto, acho que é isso que a autarquia tem que fazer. Apoiar por a via das associações, mas dar ferramentas aos jovens para terem consciência, por um lado, e fazê-los apaixonar-se por Montemor. E nós fazemos as pessoas apaixonar-se por Montemor pelas memórias que criam na sua juventude. E é por isso que temos que ter espaços para eles brincarem, temos que garantir que tenham experiências positivas na escola e nos clubes desportivos e nas associações culturais, para que quando cheguem a essas universidades ou tenham que ir trabalhar para fora, quando lhe perguntarem de onde és, sou de Montemor, e digam-no com um sorriso na cara, e possam dizer e lembrar logo a seguir e contar histórias do que fizeram em Montemor e porque é que Montemor é melhor que os outros. E muitas vezes as nossas terras não são assim tão melhores, mas nós, como somos apaixonados por elas, dizemos sempre que são melhores, e é isso que nós temos que conseguir trabalhar com a comunidade mais jovem, porque se tivermos montemorenses apaixonados, a nossa terra vai crescer e vai desenvolver-se com outra força. É realmente verdade. Eu sou do interior e vejo jovens muitas vezes a irem para as grandes áreas metropolitanas, principalmente Lisboa e Porto, e para as universidades, e raramente voltam à sua terra de origem. Portanto, é realmente preciso mudar isso. Em relação agora, passemos para as prioridades para a autarquia. Falámos ainda há pouco da questão da habitação, da questão da economia. Se tivesse que eleger prioridades absolutas para a autarquia, quais é que seriam e quais é que são os maiores desafios que enfrentas? Para mim, prioridades absolutas,
antes de mais terão que ser aquelas que os políticos dizem, se eu ganhar amanhã, vou começar a fazer isto. Porque às vezes os políticos dizem, e tal, a minha prioridade é a habitação, e depois gastam 100 mil euros por ano em habitação e 1 milhão de euros em festas e festinhas, e afinal a prioridade eram as festas e festinhas e deixou de ser a habitação. Portanto, quando eu digo que isto é prioridade, é porque a maior parte do orçamento disponível da Câmara vai ser destinado a resolver estes problemas, e são habitação e economia, como disse há pouco. Na habitação temos que construir, aqui é muito importante ter isto em causa. Os privados sozinhos já não conseguem resolver o problema, as câmaras têm que agir, mas temos que ser aliados. E infelizmente a esquerda olha para os privados como um bicho-papão, mas nós só temos hipótese de resolver este problema se tivermos mais oferta no mercado, porque quanto mais casas estiverem disponíveis, mais o preço baixa. Isto é economia one-on-one, eu acho que toda a gente sabe a lei da oferta e da procura, menos o PCP e o Bloco de Esquerda, mas isso é outro tema. E depois a Câmara tem que construir também porque no caso de Montemor, e aqui digo muito francamente, nós temos um caso completamente diferente de Lisboa, não é? Lisboa tem uma pressão urbanística diferente, é um sítio onde o investidor olha e vê muito mais margens de lucro, existem mais players no mercado, aqui não, aqui temos poucos construtores. A Troika rebentou com tudo o que era construção civil, com todos os pequenos construtores civis que são essenciais para as subempreitadas e, portanto, temos poucos agentes. Portanto, a Câmara tem que agir, tem que criar formas dos investidores olharem para Montemor e pensar, ok, isto é um território que vale a pena investir. E eu acho que consigo fazer isso e consigo montar um programa e chegar ao Salão Imobiliário de Lisboa ou outras feiras, até nacionais ou internacionais, e dizer assim, Montemor é um bom sítio para investir na habitação, porque nós licenciamos muito rápido, porque, por exemplo, estes lotes já estão com infraestruturas feitas ou já têm o projeto aprovado, o regulamento aprovado, etc. É isto que os investidores querem. E também querem na economia. No nosso caso específico, em Montemor, nós precisamos de aumentar a zona industrial que temos, planear já uma zona industrial 2, aumentar a zona das pequenas oficinas e criar uma incubadora de empresas e coworking dentro da cidade. Para além disso, eu também gostava muito de conseguir ter um espaço parecido de coworking ou de hub de startups em todas as freguesias rurais. Porque assim que nós tivermos net 5G, eu espero que aquele concurso público para as zonas brancas no país se complete entretanto, fique terminado até 2027. Quando isto acontecer, muitas barreiras vão ser quebradas no nosso país. Nós não temos tamanho para dizer que temos interior. Nós só temos interior porque não temos internet e não temos transportes públicos. Eu lembro sempre às pessoas, as duas praias mais perto de Madrid são Valência e Figueira da Foz. E os espanhóis não falam muito em interior. Nós é que temos este trauma, nós temos uma interioridade psicológica, mas pronto, quando nós quebrarmos o tema da barreira da internet e se conseguirmos ter transportes públicos e boas redes viárias para todo o país, deixamos de ter interior porque não temos tamanho para ter interior. Mas na economia é fundamental ter mais espaços e dar condições às pessoas para criarem o seu próprio emprego ou simplesmente terem espaços onde trabalhar. O jovem hoje em dia procura muito ser um freelancer, tem ferramentas para isso, tem conhecimentos para isso, então nós queremos esses jovens cá, porque esses jovens também trazem dinamismo à terra. E aqui estou a ocupar um bocado de tempo, mas acho que era importante explicar o porquê de eu dizer que é habitação Não. e economia. Sim. Ou seja, eu acho que o político, quando fala, deve dizer a minha prioridade é a habitação e a economia. Ok, mas o que é que vais fazer? E depois, como é que vais fazer? Eu acho que os jovens devem sempre perguntar isto. Tu estás a dizer que vais resolver o problema do mundo, então diz-me como. Porque políticos a mentir, temos uma história longa deles e acho que é importante que eles saibam dizer como. E depois há outras prioridades fundamentais para os montemorenses, pelo menos é a minha perspectiva, que são a reabilitação e revitalização do nosso rio, que está muito poluído. Nós temos que seguir o exemplo de outros municípios, como, por exemplo, o do Porto, que reabilitou o Rio Tinto. É um rio muito maior, nós estamos a falar de um rio muito mais pequeno, o Rio Almaçor, e temos que também focar grande parte da nossa atividade no castelo de Montemor Novo, porque o castelo, quando as pessoas passam por Montemor, vê o castelo, é um castelo muito grande, é das maiores áreas muralhadas do país. É um castelo que chama. E essa é a nossa joia da coroa. Portanto, para além de dizer muito aos montemorenses, diz muito aos turistas. Tem que ser mais atrativo. Tem que ter um quiosque. Temos que continuar as escavações na zona da vila
e temos que atrair turistas por aí. Eu acho que o nosso castelo funciona um bocadinho como imã. Se nós trouxermos os turistas ao castelo, eles depois vão almoçar, vão querer dormir, e depois o turismo é fundamental para mexer com o comércio local. O turista gasta mais na terra dos outros. Nós, enquanto turistas, gastamos sempre mais quando viajamos do que provavelmente na nossa terra. É uma questão que temos. Mas as condições também e a eficiência dos serviços municipais são fundamentais. Nós temos trabalhadores operacionais a trabalhar em condições indignas e isso tem que acabar. Os serviços municipais têm que ser mais ágeis e rápidos também, e é aí que deve entrar inteligência artificial e mais softwares que ajudem os funcionários a responderem rapidamente e de forma eficiente aos municípios, porque as pessoas esperam isso, não é? A pessoa, quando vai à Câmara, quer ver os problemas resolvidos, e se os vir resolvidos rapidamente, fica feliz. Quando as pessoas estão felizes, tudo corre melhor. E para além disso, os investidores também querem isso. Querem licenciamentos rápidos, querem respostas objetivas. Posso construir, não posso construir, o que é que posso fazer, o que é que não posso fazer. E é isso que temos que conseguir, essa resposta que temos que conseguir dar. Depois também temos problemas de mobilidade urbana. Durante este tempo que estiveste nos pelouros de planeamento urbanístico, habitação e reabilitação urbana, achas que conseguiste dar as respostas à população e fazer, pelo menos, alguma das coisas que querias fazer e que agora te propões novamente a fazer? Sim, nós consegui fazer uma série de coisas, nomeadamente reabilitar todo o património habitacional da Câmara. Algum deles estava ao abandono e conseguimos reabilitar por via do PRR. Conseguimos melhorar várias ruas em termos de mobilidade. As pessoas em Montemor agora já começam a ver, um bocadinho mais tarde, mas isto é uma questão que se calhar não devo trazer para aqui, mas desde 2023 que eu despachei uma medida para que haja para que se pintem linhas no chão para regular o estacionamento em grande parte da cidade. O procedimento atrasou bastante, só está a ser feito agora, mas isso ajudou do ponto de vista do estacionamento. Mas ainda há muito por fazer. Melhorámos algumas ruas, mas nós temos mesmo que ter um plano de mobilidade. E o plano está a atrasar, eu fui acelerando algumas medidas porque não consigo ver as coisas paradas, mas isto foi muito importante. Também na reabilitação urbana alterámos a estratégia local de habitação, que permitiu reabilitar todo o património, como te disse, e retirar os casais da ADUA da zona industrial, da estratégia para podermos aumentar a zona industrial. E também estamos a fazer a Carta Municipal de Habitação, que é uma ferramenta fundamental até para podermos depois lançar concursos que permitam que cooperativas de habitação construam em espaços urbanos que são do município. Isso é importante. E tu falaste destas áreas, da mobilidade, da reabilitação urbana, não foi? Sim. E especialmente porque era uma das coisas que estavas a falar e que deste bastante ênfase, que era uma das prioridades e também desafios que se encontram neste momento. E o que é que diferencia a tua candidatura das restantes? Eu acho que tem que ver com esta forma de demonstrar às pessoas o como. Para além de termos muitas pessoas novas de idade, não é? Novas também para a política, mas pessoas jovens, vamos dizer assim, com dinamismo, de termos candidatos muito competentes. As juntas de freguesia, que me acompanham a mim na lista à Câmara, temos uma lista à Assembleia Municipal que envergonha listas de cidades grandes, com pessoas com currículos espetaculares. Temos um programa que é real e não mentimos. Há políticos que dizem que a prioridade é a habitação ou que a prioridade é o desenvolvimento económico, mas que não conseguem dizer se vão reduzir despesa nas festas que a Câmara organiza ou se vão reduzir despesa nos concertos e apoios a algumas associações culturais, que Montemor esbanja dinheiro nessa área. E eu digo claramente, para fazermos o que é prioritário, não podemos fazer tudo. E acho que esse tem sido, digamos, um dos meus pilares. Não contem comigo para mentir, não contem comigo para prometer tudo. Eu vou resolver os problemas que acredito que são reais e quero lançar o futuro. Um presidente de Câmara não deve ser uma espécie de um chefe dos operacionais que anda só preocupado em tapar os buracos e cortar as ervas. Eu sei que as pessoas se preocupam muito com isto, mas o presidente de Câmara tem que ter capacidade de planear, de pensar o futuro e de colocar Montemor, no meu caso, ou a sua terra, num patamar acima. E nós hoje vivemos um momento crucial em Montemor Novo. Porquê?
Temos o Hospital Central de Évora, que vai abrir em 2026. Temos Évora Capital da Cultura 2027. Na próxima década temos o TGV e o aeroporto. Algumas freguesias de Montemor vão ficar a 30 minutos do aeroporto, que é o tempo quase ideal para estar no aeroporto, porque nós estamos dentro, digamos assim, da zona do barulho e da confusão, mas estamos pertíssimo do aeroporto. Há zonas de Lisboa que demora mais de 30 minutos a chegar ao aeroporto de Portela, não é? Portanto, Sem dúvida. o potencial de Montemor é gigante, mas isto tem que ser planeado. Se continuarmos sentadinhos na nossa cadeira, fazer sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas atividades, a remendar só as coisinhas e a não nos prepararmos para o futuro, vamos perder todas estas oportunidades. E Montemor, daqui a uns anos, que pode ser uma cidade que hoje tem, um concelho que hoje tem 16 mil pessoas, pode ter 20, com qualidade de vida, onde é possível, onde os jovens conseguem comprar casa, onde os jovens conseguem constituir família, onde há segurança, ou então podemos ser um Montemor que continua a perder população, que continua a perder oportunidades e que desilude os montemorenses que se veem obrigados a abandonar a sua terra. Em relação à visão do futuro que tu mencionaste, como é que gostarias de ver a tua autarquia daqui a 10 anos? Eu acho que o nosso concelho, como disse, tem este potencial todo. Portanto, nós precisamos de mais gente, mas temos que o saber fazer bem. Isto significa, precisamos de mais casas para as pessoas viverem naturalmente, mas temos que planear, porque quando nós temos mais pessoas, vamos precisar de mais escolas, vamos precisar de melhores serviços urbanos, vamos precisar de infraestruturas capazes e que respondam às necessidades das pessoas. Eu gostava de ver Montemor Novo como um concelho com cerca de 20 mil pessoas. Eu digo estes 20 mil porque nós em 1981 tínhamos 21 mil, portanto, ou perto disso. Portanto, eu acho que 20 mil é um bom target. E digo porquê? Porque Montemor tem todas estas oportunidades e isto significa também que se tivermos crescimento populacional é porque as pessoas querem aqui viver. Significa que temos qualidade de vida, que temos oportunidades para as pessoas se fixarem e constituir família. Portanto, planear para que isto aconteça. E o sonho era entregar Montemor Novo com crescimento populacional, crescimento económico e sempre com qualidade de vida e segurança. E que legado é que gostarias de deixar, mesmo que não ganhes estas eleições? Boa pergunta. Gostava de deixar um legado de coragem e honestidade. Dizer aos jovens, tenham coragem para agir e para fazer pela vossa terra. Não deixem os outros fazer por vocês. Não abandonem ou não ignorem o vosso futuro, não depositem o vosso futuro na mão dos outros. E se quiserem fazer política ou quiserem lidar com a coisa pública, digam a verdade. Logo à partida. Porque pelo menos assim dormem mais descansados. Não digam às pessoas que a habitação é a prioridade se depois não vão fazer da habitação prioridade. Não digam às pessoas que vão reabilitar o rio e depois, como o PCP disse que fazia, passou 45 anos e o rio ficou pior. Portanto, não façam isso. E não se envergonhem, não vão para a política para ganhar dinheiro, porque se vocês estudarem, se vocês se empenharem, ganham mais dinheiro no privado, de certeza que os políticos são mal pagos. Ainda nesta onda de conselhos para jovens, para os jovens que querem participar e que nos estão aqui a seguir, que conselho é que tu lhes dás para transformarem a política e a realidade local? Então, primeiro conselho, estudem um bocadinho. Não digo, não façam como eu, que foi ler a Rera Novara, não tenho que fazer isso. O Freitas do Amaral escreveu uns livros interessantes, podem ler, ignorem as conclusões do Freitas do Amaral, mas leiam o livro de ideias políticas do Freitas do Amaral. E outros, obviamente há outros autores internacionais que vale a pena ler, mas estudem um bocadinho, interessem-se por isto. Saibam defender as suas ideias, não agridam os outros por pensar diferente. Nós temos que tentar perceber porque é que a pessoa pensa assim. Se calhar tem que ver com o seu background, se calhar tem que ver com o facto dos pais o terem influenciado dessa forma, se calhar foi agredido por alguém na infância ou foi maltratado por uma pessoa de certa classe social, ou às vezes até de etnia ou raça, e portanto nós temos que entender porque é que isto aconteceu. Se eles têm pensamentos extremistas, tentem trazê-los para um local onde seja possível conversar. Não tratem um extremista com mais extremismo, porque ele só vai extremar mais. E o outro conselho que eu daria é, quando começarem a falar de política, façam-no com os vossos amigos. Se tiverem pais capazes, como eu tive, de vos ouvir,
de aceitar que vocês pensam de forma diferente, excelente. Se os vossos pais não tiverem essa capacidade, não fiquem cabisbaixos, não desiludam, não fiquem desiludidos, falem com os vossos amigos e procurem ter amigos que vos elevem. Isto é muito chato de dizer a uma malta de 18 anos, eu sei, porque já tive. Às vezes nós temos amigos que adoramos, mas que não sabem dizer nada de jeito. É pá, que só falam do Benfica, só interessa ao Sporting, e vocês tentam puxar um bocadinho, pá, olha lá, o que é que achaste disto, da política, esta proposta, e eles, pá, não quer saber disso. Puxem por eles até dar, mas se eles não derem, têm que procurar pessoas que vos ouçam e compreendam e falem também convosco. Eu não estou a dizer para deixarem de ser amigos dessa pessoa. Não, a pessoa não deixa de ser boa. Só que vocês precisam de alguém que fale convosco. Porque é assim que se treina. É num espaço positivo, num espaço de amizade, num espaço de onde uma pessoa se sente bem. E é preciso ter atenção. Sim, sentes Provavelmente... que a juventude partidária na altura que te inscreveste, depois da JBP, te ajudou nesse sentido de conseguir discutir política e de conseguires estar ali no mesmo círculo e discutir ideias. Achas que teres ido para um partido te ajudou nesse sentido? Bastante, porque lá está, eu fiz isto. Juntei alguns amigos, não foram todos, alguns amigos que gostavam de política e falámos. Desses alguns amigos, a maioria, por acaso, pensava como eu. É muito normal, né? Nós damos com pessoas que pensam como nós. Pronto. E essas pessoas é que formaram a JP em Montemor Novo. Depois houve umas que desistiram a meio, houve outras que se juntaram, mas houve um aspecto bastante positivo que me motivou. Na altura o CDS era muito forte. Hoje não podemos dizer isso claramente, mas na altura era muito forte. Lembram-se do tempo do Paulo Portas? Se não se lembram, vão ver os debates dele no YouTube, porque vale a pena. Aliás, todos os políticos eram mais fortes. Nós pensámos no Pedro Passos Coelho, até o próprio Sócrates tinha uma capacidade de oratória muito superior. Mas, quando eu cheguei à JP, estamos a falar de 2010, 2011, e fui aos primeiros conselhos nacionais e congressos, conheci pessoas muito inteligentes, muito capazes. E isso também foi bom, porque se calhar naquela altura era um bocadinho arrogante e achava, sou muito mais inteligente. Na verdade, não é ser muito mais inteligente, é sou muito mais capaz na política do que os outros todos. E depois cheguei ali e pensei, ok, há mais pessoas como eu fiz. Isto fez-me bem, para sentir que tenho outras pessoas com quem falar, que posso discutir, que posso aprender. E isso entusiasmou-me para aprender mais e acho que foi nessa altura também que comecei a ler muito mais, para querer estar acima e querer estar num nível mais alto. E, portanto, eu dei aqui muitos conselhos, mas se calhar vou tentar resumir, que é, tentem estudar, ler, não falem antes de saber o que estão a dizer, porque isso é muito bonito ir para o TikTok ter disparados, mas depois, daqui a 10 anos, olham para trás e veem que fizeram figura de urso. E, por fim, façam num espaço de amizade, se puder ser em casa, excelente, se não puder ser em casa, que sejam com amigos. Eu acho que se vocês fizerem isso com amigos, conseguem fazer muito na política. E fazer muito na política não é ter que ser deputado ou primeiro-ministro ou ministro ou o que seja, não. Sejam eleitos para as vossas assembleias de freguesia, para as vossas assembleias municipais e façam pela vossa terra. Porque se todos fizéssemos isto, o mundo mudava de forma gigante. Aquele chavão do Think Global, Change Local, é verdade. Se nós todos mudássemos um bocadinho a nossa terra para melhor, todas as terras melhorariam, logo todo o país melhoraria e, por consequência, o mundo. Certo, e agora, para terminar, normalmente fazemos sempre um desafio, que é, se tivesses 30 segundos com um jovem de 18 anos da tua terra, prestes a votar pela primeira vez, o que é que lhe dirias? Bem, 30 segundos é complicado, mas vou tentar. Não te deixes influenciar pelos outros. Tens 18 anos, estás a entrar numa fase da vida em que os adultos agora te dizem que tu és super responsável e que tens 1000 responsabilidades e que já és homem, já és mulher. Respira, pensa o seguinte. Não te assustes, porque acho que isso acontece. Tens o futuro da tua terra na tua mão. Tens a oportunidade de decidir. Não deixes que os outros decidam por ti. Não te deixes influenciar pelos outros sem ouvir as propostas, sem ler os programas, mesmo que sejam um bocadinho chatos, ou pelo menos parte deles. Pensa por ti, pensa o que é que eu quero para a minha terra. Se o que eu quero para a minha terra é evolução, desenvolvimento, então votas neste. Se quiseres que a terra fique exatamente como está, votas no atual. Ou se quiseres que a terra regrida e que volte a ter os problemas do passado, então votas no antigo. Mas por ti, pensa por ti, porque já és um adulto responsável.
queremos todos acreditar nisso, não é? Olha, muito obrigada mais uma vez por Obrigado. teres aceito o desafio e estares aqui connosco. Deve ser agora uma campanha preenchida e sendo já sendo vereador e já tens um longo caminho na política, muito obrigada por teres estado aqui connosco. Agradeço às pessoas que aqui estão connosco e relembrar que vamos ter este episódio disponível no Spotify e YouTube e, portanto, a quem nos está a ver por aqui, pelo YouTube ou pelo Spotify, obrigada por estarem presentes. Obrigado e boa sorte.